Fala, parceiro, beleza? Aqui é o Tico, o caminhoneiro que cruza as estradas do Brasil com meu fiel companheiro, um Mercedes-Benz que já viu mais histórias que muita gente por aí. Quem me acompanha sabe que a vida na boleia é feita de cargas pesadas e causos que nem sempre têm explicação. Hoje vou contar uma que aconteceu comigo no coração do Mato Grosso, numa noite que ainda me faz olhar para o retrovisor com o canto do olho, como se algo pudesse estar ali, me seguindo. Então pega um café, apaga a luz se tiver coragem e vem comigo nessa viagem que é de arrepiar. Era o ano de 2002 e eu estava rodando por uma estrada de terra batida perto de Cáceres, levando uma carga de madeira para uma serraria. A rodovia estadual era daquelas que parecem esquecidas pelo mundo, cheia de buracos e coberta por um pó vermelho que grudava no para-brisa. O céu estava fechado, sem uma estrela, só um breu que engolia a luz dos faróis. Meu rádio, que sempre toca um sertanejo para espantar a solidão, só chiava, como se algo estivesse atrapalhando o sinal. O ar tinha um cheiro esquisito, uma mistura de mato molhado com algo azedo, como se a terra tivesse guardado um rancor de anos. Eu já tinha ouvido falar da região nos postos de gasolina, onde os caminhoneiros se juntam para tomar café e trocar histórias. Os mais antigos sempre mencionavam uma mansão abandonada, escondida no meio de um descampado, a poucos quilômetros dali. Era uma construção antiga, do tempo em que os barões do gado mandavam naquelas terras. Diziam que a casa tinha paredes de pedra grossa, janelas que pareciam olhos vazios e uma história que ninguém contava direito. Falavam de luzes estranhas, vozes no vento e uma sensação de que algo te observava se você passasse por lá depois do pôr do sol. Eu, que cresci ouvindo causos de lobisomem e mula sem cabeça, achava que era só lorota para assustar novato. Mas naquela noite, o ar estava diferente, pesado, como se carregasse um aviso. Estava a uns 15 quilômetros da serraria quando meu caminhão deu uma engasgada. Não era comum. Meu Mercedes era velho, mas eu cuidava dele como se fosse um filho. Parei no acostamento e o silêncio que veio depois foi de gelar a alma. Não tinha som de grilo, nem de vento, nem de nada. Era como se o mundo tivesse parado de respirar. Desci para checar o motor com a lanterna na mão. Mas antes que eu abrisse o capô, vi algo que me fez travar. Lá no horizonte, onde o mato alto encontrava o céu, tinha uma luz. Não era farol de carro, não era raio. Era uma luz azulada, fraca, que pulsava devagar, como se tivesse vida. Vinha de onde eu sabia que ficava a tal mansão. Eu não sou de me meter onde não sou chamado, mas aquela luz tinha algo que mexia comigo. Não era só curiosidade. Era como se ela me puxasse, como se um fio invisível estivesse amarrado no meu peito. Peguei minha faca de bolso, mais por costume que por coragem, e decidi caminhar até lá. O caminhão não ia a lugar nenhum mesmo, e eu estava com um pressentimento que não explicava. O mato alto roçava nas minhas pernas e o chão parecia macio demais, como se estivesse vivo. Cada passo fazia um som abafado e o cheiro azedo ficava mais forte, agora misturado com algo que lembrava cera derretida, como se alguém tivesse acendido velas num lugar fechado por anos. Quando cheguei mais perto, a mansão apareceu na minha frente, como se tivesse brotado da escuridão. Era uma construção enorme, com paredes de pedra cobertas por era seca que parecia agarrar a casa como garras. As janelas eram escuras, quebradas, e pareciam me encarar, como se soubessem que eu estava ali. O telhado estava torto, com telhas soltas, e a porta da frente de madeira pesada estava entreaberta, rangendo num ritmo que não tinha nada a ver com o vento. A luz azulada vinha de uma janela no segundo andar, pulsando devagar, como um coração batendo no peito de alguém que não está mais vivo. Meu estômago embrulhou e meu coração batia tão forte que eu sentia ele na garganta, mas meus pés continuaram andando, como se eu não tivesse escolha. Entrei na casa e o ar lá dentro era sufocante. Tinha um cheiro forte de mofo, misturado com algo que lembrava roupas velhas guardadas num baú esquecido. O chão de madeira rangia sob minhas botas e cada passo ecoava, como se a casa estivesse me respondendo. A lanterna cortava a escuridão, mas as sombras pareciam se mexer sozinhas, deslizando pelas paredes como se tivessem vontade própria.
Eu sabia que não devia estar ali, mas algo me puxava para dentro, como se a casa quisesse que eu encontrasse alguma coisa. Subi a escada principal, que rangia como se fosse desabar a qualquer momento. Os degraus eram gastos e o corrimão estava coberto de poeira que grudava na mão. No meio da escada, vi um quadro torto na parede. Era uma pintura antiga, desbotada, mostrando uma família posando com rostos sérios. No canto, um homem me chamou a atenção. Ele tinha o mesmo queixo quadrado e os olhos fundos do meu avô, o seu Geraldo, que morreu quando eu era criança. Minha família nunca falava muito dele. Minha mãe só dizia que ele era um homem de costumes estranhos e que tinha desaparecido por uns tempos antes de morrer. Ver ele naquele quadro, no meio daquela mansão perdida no Mato Grosso, fez meu sangue gelar. Como é que ele estava ali? O que ele tinha a ver com aquele lugar? Foi então que ouvi o primeiro som. Não era o rangido da casa, nem o vento lá fora. Era um choro baixo, como de uma criança, vindo do andar de cima, onde a luz azulada pulsava. Mas o pior não era o choro. Era que, misturado com ele, eu ouvia meu nome, sussurrado tão baixo que parecia vir de dentro da minha cabeça. Tico, vem. Minha mão apertou a faca com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Minha respiração saía em baforadas brancas, como se o ar tivesse virado gelo. Eu não sabia o que estava me esperando lá em cima, mas uma coisa era certa. Aquela casa sabia quem eu era, e ela queria que eu subisse. Eu estava parado no meio da escada, com a lanterna tremendo na mão, e o choro baixo ecoando lá de cima, misturado com aquele sussurro que dizia meu nome. Tico, vem. O quadro do meu avô, o seu Geraldo, parecia me encarar da parede, com aqueles olhos fundos que não piscavam. Meu coração batia tão forte que eu sentia ele na garganta, e o ar da mansão estava cada vez mais pesado, com aquele cheiro de mofo e cera derretida que grudava na roupa. Eu sabia que devia dar meia volta e correr para o caminhão, mas alguma coisa me segurava ali, como se a casa tivesse me agarrado por dentro. Respirei fundo, tentando ignorar o medo, e continuei subindo. Cada degrau rangia alto, como se a madeira estivesse gritando junto comigo. A luz azulada lá no segundo andar pulsava mais forte agora, e o choro estava mais claro, quase como se a criança estivesse bem ali no próximo cômodo. Mas o sussurro, ele não parava, e parecia vir de todos os lados, como se as paredes da casa fossem a própria voz. Você veio por ele, ela dizia, e eu não tinha ideia de quem era ele. Meu avô? Alguém que ele conheceu? Ou algo pior? Cheguei ao segundo andar e o corredor se esticava na minha frente, longo e escuro, com portas fechadas dos dois lados. A luz vinha do fundo, de uma porta entreaberta que balançava devagar, mesmo sem vento. O chão estava coberto de poeira, mas tinha marcas frescas, como se alguém tivesse passado por ali há pouco. Não eram pegadas de bota nem de sapato. Eram diferentes, longas e arrastadas, como se quem tivesse andado ali não levantasse os pés direito. Meu estômago embrulhou, mas meus pés continuaram andando, como se eu estivesse preso num trilho. Enquanto caminhava pelo corredor, minha cabeça começou a girar com as histórias que eu tinha ouvido nos postos de gasolina. O Zé, um caminhoneiro que sempre parava no mesmo café que eu, jurava que viu uma criança na estrada, anos atrás, parada no meio do mato, olhando para ele com olhos que não tinham cor. Ele disse que o caminhão dele parou do nada, igual o meu, e que, quando ele olhou de novo, a criança tinha sumido, mas o rádio começou a chorar, baixo, como se fosse um lamento. Ele nunca mais passou por ali depois do anoitecer. Outra história era do seu Manuel, um velho que parou de rodar depois de uma entrega perto da mansão. Ele contava com a voz tremendo que entrou na casa para se abrigar de uma chuva e ouviu vozes que não eram humanas. Era como se a casa falasse com ele, dizendo coisas sobre a vida dele que nem ele mesmo lembrava. Ele viu sombras que se moviam sem dono, e uma delas tinha o rosto de uma mulher que ele conheceu na juventude, mas que morreu há décadas. Manuel dizia que quem entra na mansão não sai inteiro, que a casa leva um pedaço de você. Eu não queria acreditar nessas histórias, mas ali, naquele corredor, elas pareciam verdade. A faca na minha mão parecia inútil e a lanterna mal cortava a escuridão.
As sombras nas paredes dançavam, formando figuras que eu não queria olhar por muito tempo. Cheguei na porta onde a luz vinha, e o choro parou de repente, deixando só o silêncio. Mas era um silêncio pior, como se a casa estivesse prendendo a respiração, esperando o meu próximo passo. Empurrei a porta e ela rangeu alto, mostrando um quarto vazio, exceto por um espelho grande, rachado, encostado na parede oposta. A luz azulada vinha de uma vela que queimava no chão, mas não era uma vela normal. A chama era azul e ela não tremia, mesmo com a porta aberta. O cheiro de cera derretida estava tão forte que fazia minha cabeça doer. E agora tinha algo mais, um cheiro metálico, como ferrugem ou sangue. Me aproximei do espelho e meu reflexo estava errado. Meu rosto parecia mais velho, com olheiras fundas, e meus olhos pareciam vazios, como se eu não estivesse ali. Mas o pior era o que estava atrás de mim, no reflexo. Uma sombra pequena, como de uma criança, parada no canto do quarto. Virei rápido, mas não tinha nada. Só o vazio e a vela azul queimando. Foi aí que ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Um baque pesado, como se uma porta tivesse batido com força. Meu instinto gritava para eu sair correndo, mas o quadro do meu avô estava queimando na minha memória. Minha mãe sempre falava dele com um tom estranho, como se escondesse algo. Uma vez, quando eu era criança, ouvi ela conversando com meu tio sobre um segredo do Geraldo, algo que ele fez no Mato Grosso e que nunca contou para ninguém. Ela disse que ele voltou de uma viagem diferente, como se tivesse perdido algo que não explicava. Agora, ali na mansão, eu sentia que estava perto de descobrir o que era. Desci as escadas correndo, com a lanterna piscando e o coração disparado. Quando cheguei ao térreo, a porta da frente estava escancarada e o ar frio da noite entrava, trazendo um cheiro de terra molhada e algo mais. Algo que parecia podre. No chão, perto da entrada, tinha um livro velho, com capa de couro rachada. Eu juro que ele não estava ali quando entrei. Peguei com cuidado e as páginas amareladas estavam cheias de anotações à mão. Era a letra do meu avô, que eu conhecia das cartas que ele mandava para minha mãe antes de morrer. As anotações falavam de uma mulher chamada Lúcia, que ele conheceu naquela mansão em 1965. Ele dizia que ela era especial, que sabia coisas que ninguém mais sabia e que ofereceu um presente em troca de uma promessa. O que era o presente, ele não escreveu, mas as últimas páginas eram um desespero, como se ele tivesse percebido que cometeu um erro. Ela não esquece, ele escreveu várias vezes, com a letra tremendo. Ela vem cobrar. Enquanto lia, a luz da lanterna apagou de vez e o choro voltou, agora mais alto, vindo de todos os lados. Tico, você veio por ele? A voz sussurrou, tão clara que parecia estar no meu ouvido. Soltei o livro e senti um frio que subiu pela espinha. A casa inteira parecia viva, com as paredes rangendo e as janelas tremendo. No canto do olho, vi uma sombra pequena atravessar o corredor, mas quando olhei, não tinha nada. Só o livro, aberto no chão, com uma página nova que eu não tinha visto antes. Nela, escrito com uma letra que não era a do meu avô, tinha uma frase: "Você é o próximo." Eu estava parado no térreo da mansão, com o livro do meu avô jogado no chão e aquela frase queimando na minha cabeça. Você é o próximo. A voz que sussurrava meu nome. O choro da criança. Tudo parecia me engolir, como se a casa inteira estivesse viva e me apertando contra ela. Minha lanterna estava apagada e a única luz vinha do andar de cima, aquela chama azulada que pulsava como um coração doente. O cheiro de sangue e cera derretida estava tão forte que eu sentia ele na garganta, e o ar era tão frio que minha respiração saía em baforadas brancas. Meu corpo inteiro gritava para eu sair correndo, mas meus pés pareciam colados no chão, como se a mansão não quisesse me deixar ir. A sombra pequena que vi pelo canto do olho tinha sumido, mas eu sentia ela. Não era só uma sensação, era certeza. Algo me observava, e não era só a criança. A voz da mulher, a tal Lúcia que meu avô mencionou no livro, voltou, agora mais clara, como se ela estivesse bem atrás de mim. Você veio por ele, agora é seu. Meu sangue gelou. Eu não sabia o que ela queria, mas as anotações do seu Geraldo ecoavam na minha memória.
A promessa, o presente, o erro que ele cometeu. Será que eu estava ali para pagar o preço de algo que ele fez há quase 40 anos? Ouvi um rangido vindo do corredor que levava para os fundos da casa. Era lento, como se alguém arrastasse os pés pelo chão de madeira. Cada passo fazia meu peito apertar mais, e a casa parecia responder, com as paredes gemendo e as janelas tremendo nas molduras. Peguei a faca de bolso com a mão trêmula, mesmo sabendo que ela não ia adiantar nada contra o que quer que fosse aquilo. Apontei a lanterna apagada para o corredor, como se fosse me proteger, e vi, por um segundo, uma figura pequena parada no escuro. Era uma criança magra com cabelos longos que cobriam o rosto. Ela não se mexia, mas eu juro que senti os olhos dela em mim, mesmo sem vê-los. Tico, a voz da mulher disse de novo. E dessa vez veio do andar de cima como se ela estivesse me chamando de volta para o quarto da vela. A criança no corredor levantou a cabeça, e eu vi por um instante um rosto pálido, com olhos pretos que pareciam buracos. Ela abriu a boca e o choro voltou alto, cortando o ar como uma faca. Eu recuei, tropeçando no livro, e a criança sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Mas o choro não parou. Ele ecoava por toda a casa, misturado com o sussurro da mulher. Você não pode fugir. Eu não sei de onde tirei forças, mas corri para as escadas, subindo 2 degraus de cada vez. Minha cabeça estava girando, e as histórias dos outros caminhoneiros, do Zé e do Manuel, pareciam se misturar com o que estava acontecendo. Eu precisava voltar para o quarto da vela, porque algo me dizia que a resposta estava lá. Ou pelo menos o fim disso tudo. Quando cheguei no 2º andar, o corredor estava diferente. As portas que antes estavam fechadas agora estavam entreabertas, e de dentro delas vinha um som baixo, como um murmúrio de várias vozes falando ao mesmo tempo. Não dava para entender o que diziam, mas parecia um lamento, como se a casa guardasse as almas de quem já passou por ali. Cheguei na porta do quarto, e a vela azul ainda queimava no chão, mas agora tinha algo novo. No centro do espelho rachado, pendurado como se alguém tivesse colocado ali, estava um cordão de couro com um pingente de osso, esculpido em forma de uma caveira pequena. Eu nunca tinha visto aquele cordão, mas ele parecia familiar, como se eu já tivesse sonhado com ele. O reflexo no espelho mostrava o quarto vazio, mas atrás de mim tinha ela. A mulher, alta, magra, com cabelos que pareciam flutuar como fumaça. O rosto dela estava embaçado, mas os olhos eram claros, pretos, e me puxavam como um imã. Você é dele, ela disse, e a voz não vinha do reflexo, vinha do ar, como se ela estivesse no quarto comigo. Me aproximei do espelho, sem querer, como se meus pés tivessem vida própria. No reflexo, a mulher esticou a mão e os dedos dela tocaram o vidro, deixando marcas que pareciam queimar. O espelho começou a tremer, e rachaduras novas se espalharam, como teias de aranha. Ele prometeu e você paga, ela continuou. E o choro da criança voltou, agora tão alto que meus ouvidos doíam. Eu não sabia o que fazer, mas minha mão foi para o cordão de osso, como se ele fosse a chave de tudo. Quando toquei ele, a mulher gritou, um som que não era humano, que fez o chão tremer e as janelas do quarto explodirem em cacos. A vela azul apagou, e a escuridão engoliu tudo, mas eu ainda via os olhos dela, brilhando no escuro, como 2 brasas. Você não pode quebrar, ela gritou, e senti algo frio, como uma mão agarrar meu braço. Não era uma mão de carne, era algo gelado que parecia sugar minha força. Eu puxei o cordão com toda a força que me restava e joguei ele contra o espelho. O vidro se estilhaçou e o grito da mulher parou, mas a casa inteira parecia desmoronar. As paredes rachavam, o chão tremia, e o choro da criança virou um lamento que ecoava como se viesse de um abismo. Corri para o corredor, tropeçando nos destroços com cacos de vidro cortando minhas mãos. As portas do corredor estavam batendo sozinhas, e as vozes que murmuravam antes agora gritavam, pedindo para eu ficar. Mas eu não olhava, só corria, com o coração na boca e o medo me engolindo. Quando cheguei na escada, vi a porta da frente lá embaixo, ainda escancarada. Mas antes de descer, olhei para o corredor uma última vez, e lá estava a criança, parada no meio do escuro, com o rosto coberto pelos cabelos.
Ela levantou a mão apontando para mim e disse, com uma voz que não era de criança: "Você volta." Meu sangue virou gelo. Desci as escadas pulando, quase caindo, e corri para o quintal da mansão. O caminhão estava lá com o motor ligado, como se nunca tivesse parado. Pulei dentro, pisei fundo e a casa ficou para trás, com a luz azulada sumindo no retrovisor. O caminhão voava pela estrada de terra, levantando uma nuvem de pó vermelho que parecia querer engolir o passado. Minhas mãos tremiam no volante, e o retrovisor mostrava só escuridão. Mas eu sentia algo me observando, como se a mansão ainda estivesse lá, me encarando mesmo estando a quilômetros de distância. O cheiro de cera derretida e sangue tinha ficado para trás, mas agora o ar dentro da cabine tinha um peso diferente, um vazio que parecia grudar na minha pele. Eu não sabia o que tinha acontecido naquele quarto com o espelho e o cordão de osso, mas uma coisa era certa. Eu tinha mexido em algo que não devia, e a casa não ia me deixar esquecer. Olhei para o banco do passageiro, e lá estava o livro do meu avô, o Seu Geraldo, aberto na mesma página com a frase que não era a letra dele: "Você é o próximo." Eu juro que não peguei aquele livro quando corri da mansão. Como ele veio parar no caminhão, eu não sei, mas só de ver ele ali meu estômago revirou. Minhas mãos estavam cortadas pelos cacos do espelho e o sangue seco formava linhas escuras nos dedos. Toquei o braço onde sentia aquela mão gelada e ainda estava frio, como se algo tivesse deixado uma marca que não saía. Cheguei num posto de gasolina a uns 30 quilômetros dali, um lugar pequeno, com uma luz amarelada piscando na entrada e um frentista que parecia mais morto que vivo. Estacionei o caminhão e desci, com as pernas moles como se tivesse corrido uma maratona. Pedi um café preto e sentei numa mesa de canto, longe da janela, porque não queria olhar para fora. O frentista, um cara magro chamado João, trouxe o café e viu o livro na minha mão. "Onde tu achou isso, amigo?" Ele perguntou com os olhos arregalados, como se tivesse reconhecido algo. Contei, sem entrar em detalhes, que achei na mansão abandonada. Ele balançou a cabeça e sentou na cadeira na minha frente, sem eu pedir. "Tu não devia ter entrado lá," ele disse, com a voz baixa, como se tivesse medo que alguém ouvisse. "Aquela casa, ela não deixa as coisas irem embora. Quem entra, leva algo com ele, e ela leva algo de você." Ele me contou uma história que ouviu de um caminhoneiro chamado Luiz, que parava ali de vez em quando. Luiz dizia que anos atrás viu uma criança na estrada, parada no meio do mato, com olhos que não piscavam. Ele parou o caminhão para ajudar, mas quando se aproximou a criança sumiu e ele começou a sonhar com ela toda a noite. Nos sonhos, ela pedia para ele voltar para a mansão, para acertar as contas. Luiz parou de rodar porque dizia que sentia ela no caminhão, sentada no banco do passageiro, mesmo estando sozinho. João terminou com um aviso: "Joga esse livro fora, queima ele, e não volta para aquela estrada." Eu não sabia o que pensar. Parte de mim queria rasgar o livro ali mesmo, mas outra parte, a mais teimosa, precisava entender o que estava acontecendo. Liguei para o meu tio Zeca, irmão da minha mãe, do orelhão do posto. Ele era o único que às vezes falava do meu avô, sempre com um tom meio distante. Perguntei sobre o Seu Geraldo, sobre o que ele fez no Mato Grosso. Zeca ficou quieto por um tempo, e quando falou, a voz estava pesada. "Tico, deixa isso para lá." O velho mexeu com coisas que não devia. Ele conheceu uma mulher naquela mansão, uma tal de Lúcia, que prometeu ajudar ele com um problema. Mas tinha um preço, uma promessa que ele não cumpriu. Depois disso, ele nunca foi o mesmo. Voltou para casa diferente, como se tivesse perdido a alma. Ele não quis contar mais, só disse para eu ficar longe da mansão e destruir qualquer coisa que eu tivesse trazido de lá. Desliguei o telefone com um nó na garganta. Voltei para o caminhão e guardei o livro no porta-luvas, sem coragem de queimar. Não sei porquê, mas parecia errado apagar aquelas palavras como se fossem a única pista do que meu avô fez. O café no posto não ajudou a acalmar meus nervos, e o silêncio da noite parecia zombando de mim, como se soubesse algo que eu não sabia. Naquela noite, dormi no caminhão estacionado no canto do posto. Sonhei com a mulher do espelho,
com aqueles olhos pretos que pareciam buracos sem fundo. Ela estava na estrada, de pé, com a criança ao lado dela, apontando para a mansão. "Você é dele", ela dizia, e a criança repetia com uma voz que não era de criança. Acordei suando, com o sol já nascendo, e a primeira coisa que fiz foi checar o livro. Ele estava lá, no porta-luvas, mas agora tinha algo novo. Uma mancha escura, como sangue seco, na página onde estava escrito "Você é o próximo". Ao lado, desenhado com uma linha torta, tinha o mesmo símbolo do pingente de osso, uma caveira pequena. Fui até o frentista e perguntei se ele conhecia alguém que soubesse mais sobre a mansão. Ele me olhou como se eu fosse louco e disse que ninguém falava dela por vontade própria. Mas ele mencionou um velho chamado Seu Antônio, que morava numa fazenda ali perto e já trabalhou na mansão quando era jovem, nos anos 60. Antônio dizia que a casa pertencia a uma família rica, mas que algo aconteceu lá, uma tragédia que ninguém explicava. Depois disso, a casa foi abandonada e as pessoas começaram a ver coisas. Luzes, sombras, uma criança que chorava. Antônio nunca mais voltou, mas dizia que a casa escolhia quem entrava e que quem era escolhido nunca ficava em paz. Voltei para o caminhão com a cabeça girando. As histórias do João, do Luiz, do meu tio, tudo se misturava com as anotações do meu avô. A promessa, a mulher chamada Lúcia, o cordão de osso. Eu não sabia se era loucura ou se a mansão tinha mesmo me marcado. Mas uma coisa era certa. Eu não era mais o mesmo. O peso no peito, o frio no braço onde sentia aquela mão, o livro que parecia vivo. Tudo isso estava comigo, como se a casa tivesse me seguido. Decidi continuar a viagem para a serraria, mas antes de ligar o motor, olhei para o retrovisor. Por um segundo, juro que vi a criança, sentada no banco de trás, com o rosto coberto pelos cabelos. Pisquei e ela sumiu. Meu coração disparou, mas eu não olhei de novo. Pisei no acelerador e deixei o posto para trás, tentando convencer a mim mesmo que era só o cansaço, que a mansão era só uma casa velha. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Eu não voltei para aquela estrada. Não por falta de coragem, ou pelo menos era o que eu tentava me convencer. Mas a verdade é que algo mudou em mim depois daquela noite na mansão. O livro do meu avô, o seu Geraldo, está guardado numa caixa de ferro no fundo do meu armário, trancado com cadeado, como se isso pudesse segurar o que quer que seja que ele carrega. Mas às vezes, quando o silêncio da noite fica pesado demais, sinto ele ali, como se estivesse me chamando. E não é só o livro. É o peso no peito, o frio no braço onde aquela mão gelada me tocou e a sensação de que algo ainda me segue, mesmo estando tão longe do Mato Grosso. Depois que saí do posto de gasolina, entreguei a carga na serraria como se nada tivesse acontecido. Mas os caras lá perceberam que eu não estava bem. Meu rosto estava pálido, minhas mãos tremiam e eu mal conseguia segurar a caneta para assinar os papéis. Um deles, um senhor chamado Pedro, me puxou de lado e perguntou o que tinha acontecido. Eu não contei tudo, só disse que passei por um lugar que não devia. Ele me olhou com um peso nos olhos e falou baixo: "Se foi aquela casa no descampado, reza para ela te esquecer." Ele não explicou mais, e eu não perguntei, mas o jeito que ele falou, como se soubesse exatamente do que eu estava falando, me deixou com mais perguntas que respostas. Nos dias seguintes, tentei voltar para a rotina. Peguei outras cargas, rodei por Goiás, Tocantins, até o Pará, tentando deixar a mansão para trás. Mas ela não saía de mim. Toda noite, o mesmo sonho. A mulher do espelho, com aqueles olhos pretos que pareciam buracos, e a criança ao lado dela, apontando para mim. "Você volta", a criança dizia, com aquela voz que não era de criança. Eu acordava suando, com o coração disparado, e às vezes jurava sentir o cheiro de cera derretida no ar. Minha esposa, Maria, começou a reparar que eu estava diferente. "Tico, tu tá com um vazio no olhar", ela dizia preocupada. Mas como eu ia explicar algo que nem eu entendia? Conversei com outros caminhoneiros sobre a mansão, sempre com cuidado, porque tem coisa que não se fala alto. O Zé, aquele que viu a criança na estrada anos atrás, me encontrou num posto em Mato Grosso do Sul, e eu contei parte da história.
Ele ficou quieto, passando a mão pela barba rala e disse: aquela casa não tá vazia, Tico. Ela guarda coisas que não deviam estar aqui. Eu vi a menina uma vez e desde então ela aparece nos meus sonhos. Não é só uma assombração. É algo que quer algo de você. Ele me falou para procurar um benzedeiro, alguém que entendesse de coisas do outro lado. Mas eu não fui. Não sei se era medo de saber a verdade ou teimosia de achar que podia ignorar tudo aquilo. Liguei de novo para o meu tio Zeca, tentando arrancar mais sobre o meu avô. Ele estava relutante, mas acabou cedendo um pouco. Disse que o seu Geraldo voltou de uma viagem no Mato Grosso, em 1965, com um peso que nunca explicou. Ele parou de falar com a família por um tempo, se trancava no quarto e escrevia sem parar, como se tivesse medo de esquecer algo. Minha mãe encontrou um cordão de osso na gaveta dele, igual ao que eu vi no espelho, e jogou fora, achando que era coisa de feitiçaria. Depois disso, o Geraldo ficou pior, como se tivesse perdido algo que o segurava. Ele morreu pouco depois, de um jeito que ninguém explicou direito. Deixa isso quieto, Tico, meu tio terminou. Não mexe com o que não tem volta. Eu queria seguir o conselho dele, mas a mansão não me deixava. Uma noite, já em casa, em Goiânia, peguei a caixa onde guardava o livro. Minha mão tremia quando abri o cadeado, como se soubesse que não devia fazer isso. O livro estava lá, com a capa de couro rachada e a mancha de sangue seco na página da frase: "Você é o próximo". Mas agora tinha algo novo. Preso entre as páginas como um marcador, estava um fio de cabelo longo, preto, que parecia vivo, brilhando mesmo na luz fraca do abajur. Eu não toquei nele. Fechei o livro e tranquei a caixa, com o coração na boca. Desde então, não abri mais. Fui atrás do tal seu Antônio, o velho que trabalhou na mansão nos anos 60, que o frentista mencionou. Ele morava numa fazenda pequena, perto de Cáceres, e me recebeu com um olhar desconfiado. Quando mencionei a mansão, ele fez o sinal da cruz e me mandou sentar. Contou que a casa pertencia a uma família rica, mas que uma tragédia aconteceu lá, envolvendo uma mulher chamada Lúcia e sua filha. Ninguém sabia o que foi exatamente, mas depois disso, a casa foi abandonada e as pessoas começaram a ver coisas. Ele disse que Lúcia era conhecida por falar com o outro lado e que muita gente pedia ajuda a ela, mas sempre com um preço. Seu avô deve ter ido atrás dela, ele disse. E quem faz pacto com ela não escapa. Antônio terminou com um aviso. Se tu entrou na casa, ela te marcou. Não volta lá e reza para ela não te encontrar. Ele me deu um terço de madeira que eu guardei no bolso. Mas não sei se acredito que isso vai me proteger. Desde então evito estradas desertas, especialmente à noite. Mas o mundo da estrada não deixa você fugir. Toda vez que passo por um trecho escuro, com o mato alto e o céu sem estrelas, sinto um frio na nuca. Não é o frio do vento, é algo que vem de dentro, como se ela ou a criança estivesse ali esperando. Eu não sei o que meu avô prometeu para Lúcia, nem por que eu fui escolhido para pagar. Não sei se a mansão me deixou sair porque quis, ou se está só esperando a hora certa de me puxar de volta. O que sei é que quando dirijo à noite, evito olhar para o retrovisor por muito tempo. Já vi coisas ali, sombras que não explico, e uma vez juro vi a criança, com os cabelos cobrindo o rosto no banco de trás. Pisquei e ela sumiu, mas o frio ficou. Então, se você está na estrada, no meio do nada, e vê uma luz azulada pulsando no horizonte, faz um favor para si mesmo. Não para, não olha. Pega outro caminho, porque algumas coisas não foram feitas para serem encontradas. E se você ouvir seu nome sendo sussurrado na escuridão, reza para ser só sua cabeça. Porque se não for, pode ser que você nunca mais seja o mesmo. Eu não sou.